Desde os primórdios da raça humana, nós temos essa fascinação pela ideia do tempo, seja calculado pelo posicionamento do Sol, por uma areia que escorre na ampulheta, ou até mesmo pelo relógio que conhecemos tão matematicamente. Eis que tentamos calcular quanto tempo nos resta e também, de certa forma, quanto tempo nos sobra. Para matemáticos, o tempo nada mais é que uma grande equação. Para físicos, um teorema complexo. Para filósofos, o tempo pode até mesmo não existir da forma como nós conhecemos. Mas e para você? De que forma você entende o seu tempo? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje eu vou falar sobre o filme Tempo do M. Night Shyamalan, filme que eu confesso era um dos mais hypados de 2021, para mim pelo menos. Nesse filme, um grupo de famílias desconhecidas se reúnem em uma praia paradisíaca, cercada por rochas, num cenário extremamente natural com águas límpidas. Porém, conforme esse dia acaba passando, há uma grande premissa a seu redor. O tempo naquele lugar passa de uma maneira muito diferenciada. Esse tempo em questão passa de uma maneira acelerada. Então, um dia para eles pode significar uma vida inteira. Esse filme é baseado numa HQ chamado Castelo de Areia, que tem todo um debate bem filosófico e, de certa forma, falar sobre o tempo e não filosofar até que não faz muito sentido. Eu imaginei que o que eu fosse encontrar nesse filme não seria muito mistério, nem muito suspense, e sim debates que são universais para todos nós, como o passar do tempo, o modo que a gente lida com o nosso tempo e o modo como a gente entende a nossa própria vida e vivência. De certa forma, no primeiro ato do filme, que é o ato mais parecido com o HQ, é isso que a gente encontra aqui. Nós vamos ver todos esses personagens tentando entender como o tempo passa para cada um. Desde a ideia da criança que se torna rapidamente adolescente e adulto, lidando com todos os problemas em questão de minutos, até mesmo os adultos que acabam passando pelo tempo, desenvolvendo doenças cognitivas, tendo marcas muito mais claras em suas peles e até mesmo nas suas próprias vidas, no modo como eles se enxergam uns aos outros. Porém, é só no primeiro ato que o debate filosófico vai entrar, porque logo no seu segundo ato, M. Night Shyamalan acaba perdendo a sua mão completamente. A gente tem um problema que é o excesso dos personagens. Tem muito personagem em tela e é claro que o diretor não consegue lidar com eles. Então alguns têm muito desenvolvimento, outros não têm nenhum. Tem personagens, inclusive, que aparecem logo no início e só voltam a aparecer no segundo ato. Então fica aquele grande espaço de hiato que você não sabe para onde os personagens foram. Tem um personagem que é um cachorro que eu não sei aonde ele foi. Se você percebeu quando você viu, me conta aí nos comentários para onde foi esse cachorrinho que ele passou pelo tempo do filme completamente despercebido. Já os outros personagens em questão têm seus núcleos de caos, então cada um tem sua problemática, porém como nenhuma dessas problemáticas é desenvolvida, a impressão que me deu é que eles apenas trazem o assunto de sala, como se fosse uma grande reunião de alcoólicos anônimos. Então eles se apresentam, falam o seu problema, sentam e aí começa outro. Então não dá para ter nenhuma empatia pelos personagens. Dá para ter empatia apenas pelo fato de que eles estão envelhecendo e isso claramente é um medo de todos nós. Mas a ideia desse temor e desse suspense não se dá pelo modo como o diretor orquestra essa história, e sim pelo seu roteiro base. Que é meio óbvio que era isso que eu ia sentir, esse tipo de empatia e esse tipo de receio em relação à minha vida, a vida daquelas pessoas que eu amo, que é algo meio que implícito nesse roteiro. Aqui nós temos vários personagens e temos vários atores muito bons. Tem aquele garoto que fez o Hereditário, que eu vou colocar a foto dele aqui. Tem um médico que representa a parte má da história, que também é um bom ator. Na verdade, nenhum deles me incomodou na atuação. Só que as falas que eram entregues para eles não faziam sentido. Porque claramente a gente vê o desenvolvimento de personagens que eram crianças e se tornam adultos. Só que eles não acompanham essa ideia porque claramente eles não teriam tempo para digerir todo esse desenvolvimento. E eis que chega um momento que me chama muita atenção, que dois personagens conversam entre si, outrora, há menos de 5 minutos atrás eles eram crianças, e agora o debate que eles têm entre os dois é, falar sobre coisas que eles não vão vivenciar. Eu queria muito ter vivido a festa de formatura, nossa, a gente nunca vai ter uma colação de grau. Aí a questão que fica, mas
eles não sabem o que é formatura. Eles não têm noção do que é colação de grau. Então, da onde vêm essas informações? Eis que isso é outra falha do filme. Mas todas essas falhas não me incomodariam tanto, porque de fato a ideia inicial do filme é muito boa. Então dificilmente esse filme seria estragado. Só que aí chega o seu ato final. Eu sempre falo sobre filmes muito explicativos e a forma como isso pode acabar com qualquer roteiro. Então aqui a gente tem um roteiro muito inteligente, que poderia abrir espaço para uma questão filosófica, até mesmo terminar num drama muito sombrio, só que o caminho que o Shyamalan opta é nos dar as respostas. E as respostas são dadas de maneira muito didática. Tem um Deus Ex Machina, que é quando alguma coisa acontece só para alívio do roteiro, que ele chega e entrega todas as informações. Poderia ser qualquer outro elemento, tamanho a simplicidade do que ele colocou. E falando em Deus Ex Machina, que é o elemento que o diretor utiliza para dar prosseguimento ao seu roteiro, outra coisa que é trazido nessa mesma ideia é a morte dos personagens. Então o Shyamalan colocou muitos personagens em cena que ele não soube lidar, e aí quando chegou no final, ele estava com sua mão cheia. O que ele precisa fazer? Descartar como se fosse num jogo de cartas. Então ele vai acabando com um personagem em cima do outro sem nenhum motivo. Como eu falei, personagens que apareciam no primeiro ato, nos 10 primeiros minutos, aparecem no último ato apenas para desaparecer. Já que seria uma problemática trabalhar com mais que 5 personagens, então optasse por trabalhar com um elenco reduzido, que a história seria a mesma. Só que ele optou por trazer grandes elencos e aí que descambou toda a sua história. Uma observação, eu vou deixar linkado aí embaixo para vocês o vídeo do canal do Luca Leal, onde ele falou um pouco sobre a obra original. Então ele vai analisar a HQ e vai fazer um contraponto, vendo até que ponto as obras são similares e até que ponto elas acabam sendo completamente opostas. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Então, mais uma vez, agradeço a vocês até esse momento, peço que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem. E não se esqueçam, toda semana tem crítica de filme, série e livro de terror e suspense por aqui.